Bom, bom dia de novo, né, para todo mundo. Agradecer a presença de todos. Essa é uma proposta que a Juliana e eu, a gente pensou ainda para aproveitar o mês do meio ambiente, né, para a gente tentar fazer uma discussão bacana sobre um tema que a gente adora, que é áreas contaminadas. Vi que tem bastante, né, enfim, temos aqui amigos queridos, companheiros de outras e tantas aventuras que tratam desse assunto com a gente, e a Juliana e eu, áreas contaminadas é um tema que a gente é muito apaixonante, né? Porque ele discute um aspecto técnico, que a gente, quando senta para conversar com o pessoal da área técnica, fica encantado com a maravilha da vida, né, das reações químicas no meio ambiente e tudo mais, como é que a gente pode tentar fazer para melhorar uma situação que não está legal, enfim. E a parte do difícil, né, a parte do direito, tentar conformar aquilo que a gente compreende, né, sobre temas relevantes como responsabilidades, uh, nos desafios que relacionam, por exemplo, áreas contaminadas. A Juliana gosta desse assunto há muito tempo, desde quando tudo aquilo era mato, né? Ela foi uma das precursoras a estudar a questão de brownfields aqui no Brasil, é, é, ainda em Pelotas ou em Porto Alegre já, Jufla? Já foi. Eu morava em Porto Alegre, mas eu fui estudar em Caxias, Rio. Foi Caxias, é no verdade. mestrado. Mestrado eu entrei em 2008. Então, em 2008, eu estava estudando esse assunto. É. E esse tema das áreas contaminadas é um tema apaixonante, que a gente gosta, a gente participa de grupos E, de discussões. gente, só um pouquinho. É que eu comecei muito nova, tá? É só por isso. Deixa registrado. É, mas esse é um tema que a gente, é um tema apaixonante, um tema que a gente discute bastante e faz questão de estar participando de alguns grupos, não é? Que discutem esses temas para tentar justamente não estar à frente dos problemas ambientais, mas tentar estar o mais atualizado possível nessa questão de áreas contaminadas, porque para realidades como as nossas, na nossa, né, pensando tanto em ambientes urbanos, como em especial ambientes urbanos, né? Esse é um tema do nosso dia a dia aqui, né? E acho que até uma forma da gente tentar contribuir com tudo aquilo que a gente aprende, né? A gente achou bacana fazer esse evento para tentar retribuir de alguma forma todo o aprendizado que a gente recebe, né, dessa turma técnica, dos colegas com que a gente discute esses temas, né, casos que a gente discute durante anos, leading cases de soluções, né, de soluções ambientais, que a gente tem aqui, né, exemplos vivos, né, que podem contar a história de soluções. E aí, pensando aí em retribuir, a gente trouxe essa proposta aqui, que não estamos inventando nada, não estamos aqui trazendo nada inovador, mas tentando trazer uma visão da jurisprudência para esse tema das áreas contaminadas e tentar fazer esse recorte. Essa é a nossa ideia, né, Juliana? E aí, eu queria pedir desculpa para Juliana, porque tudo aquilo que está na apresentação, gente, fui eu quem fiz. Então, se ela estiver muito estranha, muito, né, cheia de efeitos, tal, a responsabilidade é toda minha, não culpem a Juliana por isso. Exatamente. Inclusive, eu queria dizer para vocês que a Rita me disse que estava marcando esse webinar e que a gente só precisava vir porque a gente ia o quê? Tricotar aqui sobre o tema. Então eu vim aqui, ó. Estou pronta para fazer o que a Rita me disse, que é tricotar sobre o assunto enquanto ela vai explorando aqui todos os temas que são muito presentes no nosso dia a dia e muito mais dela aqui, tá? Então, eu vou estar aqui do lado, quietinha, esperando o momento certo para a gente tricotar aqui sobre as áreas contaminadas. Tá Super certo. obrigada de novo pela presença de todo mundo e eu tenho certeza que vai ser um momento de bastante troca e bastante aprendizado para todos nós juntos. Bom, vamos embora, vou compartilhar a tela. Né? Então, a ideia nossa aqui desse nosso webinar é discutir um pouco sobre jurisprudência e aí essa brincadeira, né? Jurisprudência em jogo, Tribunal das Áreas Contaminadas. Ah, só para por que a gente gosta de falar nesse assunto, né, Juliana e eu? A gente acha que refletir sobre os temas da poluição à alocação das responsabilidades e obrigações
é uma forma da gente tentar entender como é que os tribunais têm tratado desse tema, ou então como as decisões dos tribunais podem orientar, de fato, problemas daqui para frente, né? E aí, Juliana, como eu falei, né, e eu, a gente gosta muito desse assunto, a gente gosta de destacar o papel da jurisprudência, e a gente faz isso, né, Juliana, me interrompa sempre que quiser, tá? A gente acha importante destacar a jurisprudência porque o fato é, a gente vai ter problemas no dia a dia que talvez já exista uma pista na jurisprudência que a gente não saiba e talvez valha a pena a gente refletir nesses termos, tá? Para orientar aqui a nossa conversa, eu queria só lembrar que áreas contaminadas é um problemão, tá? A gente tem aqui um caso antigo, não é? Que hoje é uma situação de solução, de exemplo de gestão de áreas contaminadas, que mostram, que inclusive impulsionaram a jurisprudência em entender esse tema e buscar trazer uma perspectiva, sob o ponto de vista da regularização de atividades, não é? A gente tem uma situação aqui, né? De passivos antigos. Imaginem que o João Roberto Rodrigues, que é um amigão nosso, ele sempre fala, né? O pessoal reclama de áreas contaminadas, mas a gente tem que pensar que a gente está discutindo um tema cuja orientação no passado era justamente causar contaminação, né? Dizem que a orientação que a gente tinha para, por exemplo, descarte de algumas substâncias engraxantes, o João contava, né? Amigo de muita gente aqui, que o que a gente fazia era justamente lançar a torneira abaixo, né? A gente colocava o desengraxante no solo e a expectativa era de que ele fosse absorvido pelo solo e que o solo, de alguma forma, fosse dar conta da sua absorção, do seu processamento, né, ao longo dos anos. Evidentemente que essa é uma solução que se mostrou inefetiva, ineficaz, não só pelo adensamento das atividades industriais, de modo que essa história de depuração natural fica meio que vendida, né? Pela intensidade das atividades industriais e dos processos que resultam passivos ambientais, mas também em função de você ter uma situação em que não dá para você deixar aqueles locais como locais intocados, né? Aquela noção antiga de que você pega uma área que é um lixão e aí você coloca uma cerca em volta do lixão e acha que o problema está resolvido, né? Essa discussão, inclusive, sobre áreas contaminadas, impulsiona uma discussão, reflexão sobre o dever que nós temos, não é? De deixar o meio ambiente de alguma forma equilibrado para gerações futuras. E a gente participou de um evento, né, essa semana também, em homenagem ao mês do meio ambiente, e aí, no caso, né, homenageando o Fábio Feldman no IASP, vários amigos nossos estavam lá, e a fala foi justamente essa, né? Quando a Constituição Federal estabelece, né, o Fábio Feldman constituinte, né, quando a Constituição estabelece que esse nosso dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado é para as presentes e futuras gerações, essa é uma noção que justamente traz, no contexto de áreas contaminadas, uma revisão eu ia falar repensar, e um repensamento, né, constante da situação sob o ponto de vista não só da segurança para o meio ambiente e para a saúde humana, mas também num contexto de que é possível que no futuro essa situação precise ser revista, né? Um exemplo bobo é o exemplo do Parque Vila Lobos. Aquilo ali era um aterro, né? E hoje é um parque. Então, existem uma questão de oportunidade, talvez ter transformado um parque, porque integra uma área que tinha um destino infeliz para um destino nobre, mas é uma forma de você tentar repensar como é que você lida com passivos, considerando que muitas vezes isso envolve custos consideráveis. Certo, Julinha? Bom, para a gente Isso, entender um Gui, pouquinho. acho que todo mundo sabe da importância aqui desse tema e a gente pode falar mais sobre ele sobre esses casos específicos, né? Quando a gente for falar da jurisprudência ali logo mais. Fechou. O que eu acho que é importante a gente ter em vista quando for ler essa jurisprudência, tá? Que a lei traz alguns conceitos que a gente não pode deixar eles fugirem, né? Primeiro, que a Lei 6938, que é a PNMA, ela traz uma definição de meio ambiente, certo? Traz uma noção de degradação e de poluição e de poluidor. Ou seja, é,
a gente vai ter poluição quando houver degradação, certo, do meio ambiente. E aí, essa poluição, o que ela resulta? É uma alteração diversa das características do meio ambiente, em prejuízo, por exemplo, a essas condições de equilíbrio, não é, do ambiente considerado. E aí, a poluição, ela resulta, de forma aberta, de atividades, não é, que possam, direto ou indiretamente, prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta desfavoravelmente a biota, afeta as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lança em matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E aí, quem é o poluidor? Né? Ou seja, o cara que causa a poluição. É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. O que é importante a gente ter além desses conceitos? Lembrar que a Constituição, no parágrafo 3º, estabelece que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente resultarão em sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar o dano, não é? E essa obrigação de essa obrigação de reparação do dano nada mais é do que responsabilidade civil. E aí, dizer que as pessoas físicas e as jurídicas, conforme o regulamento conforme o artigo 3º da Lei 9605, a Lei de Crimes Ambientais, poderão ser responsabilizadas por isso, tá? Bom, e aqui noções gerais sobre responsabilidade administrativa, para a gente não perder, né? A regra é clara. A responsabilidade administrativa ela é subjetiva, ela decorre de uma ação ou omissão, ela a responsabilidade administrativa ela tem natureza sancionatória, ela é subjetiva, para discussão de responsabilidade administrativa, dado seu caráter subjetivo, dá para a gente discutir excludentes de responsabilidade, por exemplo, caso fortuito, força maior. Não existe, evidentemente, pelo seu caráter subjetivo, uma noção de solidariedade. Né? A gente tem que ter um comportamento, uma conduta tidos como ilícitos, não dá para a gente estabelecer uma infração administrativa sem que haja uma correspondência em um regulamento dizendo que aquilo é uma infração. E aí, né, para a configuração da responsabilidade, o que a gente tem? A necessidade de uma configuração fática e jurídica de uma conduta contrária ao dispositivo legal e o nexo causal, justamente para estabelecer uma relação de causa e efeito a justificar uma sanção administrativa. E aí, o importante que a gente tenha claro aqui é que a poluição é uma infração administrativa sujeita a multa de 5 mil a 50 milhões de reais, certo? Então, faz parte do pacote essa discussão. E a responsabilidade penal, ela, de forma parecida com a responsabilidade administrativa, ela tem uma natureza subjetiva, e aí com uma diferença, né? Enquanto a responsabilidade administrativa, a culpa é presumida, no caso da responsabilidade, e aí, por conta da presunção de legitimidade dos atos administrativos, enfim, uma noção, inclusive, relacionada à boa administração pública, que impõe a administração sempre agir na forma da lei, né? E aí cabe a nós dizer, olha, não é assim, não foi isso que aconteceu, né? Na responsabilidade penal, isso muda porque a inocência é presumida. Né? Não é a culpa que é presumida como responsabilidade administrativa, mas sim a inocência. E aí, evidentemente, que também não dá para a gente discutir regras de solidariedade, porque ninguém vai responder por um crime de outro, e dá para a gente discutir excludente de causalidade. Por exemplo, lancei aquele contaminante porque não tinha alternativa senão fazer isso. Né? Uma noção de mal menor, ou então sobre coação. Imposto de gasolina, não imposto de gasolina, mas em caso de trepanação de dutos de combustível, né? A gente pode discutir, por exemplo, se o proprietário do imóvel no qual existe uma atividade de trepanação pode ser responsabilizado pelo crime de poluição. Imagina que o cara vai lá, a organização criminosa, invade sua propriedade, que sabe, passa uma servidão ali de um duto, e aí os caras, eles cavam o duto, fazem um buraco no duto, roubam combustível e deixam lá vazando, né? A gente chegou a estudar isso uma vez, né, Juliana? E numa perspectiva de tentar entender, tá, esse proprietário, ele vai ser responsabilizado nesses casos? Evidentemente que na esfera criminal não, né? Ele teve ali, ele não pôde, ele foi coagido a deixar que alguém entrasse lá, né, sob forte ameaça, para que aquela situação acontecesse. E aí, para a gente fechar um pouquinho essa discussão sobre responsabilidade penal, né? A gente precisa que haja uma ação, não é uma ação típica prevista em lei, e, evidentemente, contrária à lei, antijurídica. E aí, há uma discussão sobre a necessidade de prova do dano do nexo causal e o aspecto subjetivo, que é a culpabilidade do agente. Como é que aquela situação aconteceu? E a poluição constitui um crime, certo? Que pode ser já pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, tá?
E aí, sobre a responsabilidade civil, para a gente avançar para a jurisprudência já, é uma noção que já está sedimentada na doutrina já há muito tempo, não é? Que estabelece que a responsabilidade civil ela é objetiva, ela é solidária, não é? Isso não impede o direito de regresso em face dos terceiros co-causadores daquele dano. A gente tem uma noção da adesão à teoria do risco integral que afasta essa discussão sobre as excludentes de responsabilidade. A gente tem uma ideia de que aquele que não age de forma correspondente ao seu dever de segurança pode vir a ser responsabilizado. A gente tem aí um panorama bastante firme na doutrina de jurisprudência que relaciona essas questões sob o ponto de vista da responsabilidade civil. Tá? E aí, essas informações para a gente ter na cabeça quando for falar da jurisprudência, a gente queria comentar um pouco, então, o que a gente define por jurisprudência. Tá? Se a gente for olhar as definições que aparecem no Google, eu confesso a vocês que sou muito geração Z, antes da milênio, né, Juflan? Porque ainda uso o Google como a minha IA preferida, mas o STF, ele traz uma definição do que a jurisprudência diz. É o conjunto de decisões reiteradas de juízes e tribunais sobre algum tema. Uma outra definição, orientação uniforme dos tribunais na decisão de casos semelhantes. O MPF tem uma definição também, que é a interpretação reiterada de mesmo sentido que os tribunais dão a leis nos casos concretos que são levados a julgamento. O STJ também traz uma definição que é uma coleção de julgados de um tribunal que também pode ser um conjunto de decisões sobre o mesmo assunto. Ou seja, é mais ou menos o que o Código de Processo Civil traz quando diz que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Certo? E aí, essa noção, as jurisprudências, em tese, por definição, elas devem, de alguma forma, orientar, balizar as decisões que vão ser proferidas pelos juízes em outros casos. Né? E aí, para vocês terem uma ideia de decisões que podem orientar nesse sentido, não é? As decisões do STF naquelas ações constitucionais de controle concentrado, estamos falando de controle concentrado, estamos falando de ADI, estamos falando de ADPF, né? A gente teve ADI no estado de São Paulo discutindo a lei de áreas contaminadas, para declarar que ela era constitucional, não é? A gente tem questões que são afetadas por demandas repetitivas, como, por exemplo, ações que chegam aos tribunais discutindo direito à indenização de ribeirinhos por áreas contaminadas, não é? Tudo isso acaba chegando nos tribunais e para tentar orientar essa jurisprudência é que existe essa previsão regulamentar que diz que a jurisprudência é um indicativo interessante de como os tribunais devem decidir os casos concretos. Evidentemente que a ideia é que o pau que bate em Chico bate em Francisco também, certo? Mas não é todo Chico que é Francisco. De repente o cara nasceu chamado Chico no RG. E por conta disso, a piada que a gente faz é para dizer o seguinte: tem que ter aquilo que a gente chama de distinguishing, né? São expressões que a gente traz estrangeirismos, né? Porque a ideia é que o Brasil, embora não seja um país da common law, ele tem, de alguma forma, buscado integrar a noção dos precedentes com uma forma até de agilizar a justiça, não é? Para que haja, de alguma forma, algumas respostas antecipadas que, nesse contexto de orientação, não só possam, inclusive, evitar litígios, mas também, num contexto em que ninguém vai entrar com uma ação temerária, não é? Uma ação cujo desfecho já seja antevisto, mas também num contexto de tentar convergir em entendimentos sobre temas complexos de alguma forma, de alguma forma, peraí que chegou o Dante aqui, me confundiu. Peraí, só um minuto. Silêncio! Ai, meu Deus. Bom, a ideia que a gente tem da jurisprudência, quando a gente fala em distinguishing overruling, é que, não obstante o entendimento dos tribunais, a gente tem que ter um direito, e essa crítica que a gente faz, a importação da teoria dos precedentes no Brasil, sem que haja, de fato, uma separação do joio do trigo. No seguinte sentido, né, Juliana? A gente analisa o caso concreto,
para verificar se as premissas são aquelas premissas que fundamentaram o precedente que foi discutido. É nesse contexto em que a gente discute as premissas que a gente consegue o overruling, ou seja, rever as decisões dos tribunais. E em matéria de meio ambiente, o que mais a gente tem são decisões dos tribunais alterando e formando convencimentos diferentes, e é isso que a gente vai ver agora, tá? Bom, primeiro eu queria destacar um tema importante que afeta a noção de áreas contaminadas de forma latente, que é o tema 999 do ministro Alexandre de Moraes, e ele diz o seguinte, que a pretensão de reparação civil do dano ambiental é imprescritível. Ou seja, enquanto a gente sabe que a responsabilidade, que a pretensão voltada à repressão, não é, de condutas tidas como crimes ou infrações administrativas incide em prescrição, quando a gente discute a responsabilidade civil ambiental e os danos ambientais, a interpretação que o STF chegou a esse respeito e definiu num tema, ou seja, algo que tem uma noção vinculante, é que o dano ambiental é imprescritível, tá? Significa dizer que se você causou uma poluição ambiental, se você é proprietário de um imóvel contaminado, se você é um sujeito que de alguma forma se relaciona com o episódio de poluição, ainda que você possa ser não vou, é uma expressão ruim, ainda que você possa ser não é privilegiado, qual que é a expressão correta? Possa ser de alguma forma ter o beneplácito da prescrição em seu favor, em matéria de reparação de dano, isso não vai acontecer. Certo, Juflão? Eu ia dizer beneficiado, sim, é isso mesmo. E aí, essa noção que o STF traz sobre prescrição, ela tem uma repercussão muito importante para as contaminadas. Porque imagina só, se você é o proprietário de uma área contaminada que tem um passivo, em que medida essa reparação civil pode alcançar você? Essa é uma situação que causa dúvida, não é? E que a gente vai buscar na própria jurisprudência solução para esse tipo de discussão, tá? Uma coisa importante também, uh, o, uh, o trabalhador que sofre Essa imagem eu achei curiosa, né? O empregador também responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo trabalhador que desempenha atividade com risco especial. Ou seja, esse cara aqui, ó, que está trabalhando sem nenhum tipo de EPI, consertando um duto, possivelmente de petróleo, sei lá, de diesel, de gás, ou então de esgoto, enfim. Efetivamente, o STF já entendeu, num tema também do ministro Alexandre de Moraes, de que a responsabilidade ao trabalhador, certo? E aí estamos falando das empresas de consultoria, não é? Essas agências de gente que faz a remediação de áreas contaminadas, não é? Trabalho em campo, né? Exatamente. As pessoas que estão envolvidas em atividades de risco, os trabalhadores, e aí podemos discutir se PJ faz diferença, eu acho que não, mas existe essa noção de que vai responder de forma objetiva. Por isso a importância da gente pensar em segurança. EPI, né? Estamos falando de você não colocar, por exemplo, em áreas contaminadas, quando a gente tem uma situação de risco, ainda que potencial. Faz uma medição, diz que tem vapor no solo, não é? Esse vapor no solo, num ambiente fechado, qual o risco que dá? Esse trabalhador que estiver ali naquela condição de exposição ao risco, você tem inclusive aquelas planilhas da CETESB dizendo, olha, nessas condições há risco para o trabalhador, tem que tomar providências, né? Nesse caso específico, o empregador, caso o empregado sofra algum tipo de acidente de trabalho, ele responde de forma objetiva, né? Estamos falando aí de algo que tem relação direta com áreas contaminadas, né, Juflá? E aí, uma coisa recentíssima do ministro Alexandre Cristiano Zanin, está discutindo sobre a pretensão reparatória. Imagina, se a gente for observar, imagina que a gente tem uma sentença condenatória dizendo, olha, tem um dano ambiental, tem que ser reparado, tá? Em tese, esse título executivo, né, deveria ser objeto de prescrição, pensando, por exemplo, se você tem uma ação privada, né, sei lá, você entra uma ação contra o vizinho, você ganha ação e você tem uma sentença para você executar, né? Se você não entra com ação no prazo específico, você perdeu esse direito de executar aquilo ali. O STF entendeu recentemente, nesse tema 1194, de que a pretensão executória de título executivo judicial que fixa a obrigação de reparação do dano ambiental é imprescritível, ainda que a reparação seja convertida em indenização por perdas e danos. Né? Então, essa é uma noção que expande
o tema 999 para alcançar também a execução desse título condenatório que determina a obrigação de reparação. Temas interessantes, não é? E aqui é uma coisa importante. A gente teve uma aula, Juliana, com o professor Marcelo Brusaglo Dantas, em que ele discutiu muito esse tema do distinguishing e do overruling em matéria de jurisprudência ambiental. E ele chamou atenção para um fato que é muito comum, mas que a gente acaba, às vezes, assimilando por osmose, que é a jurisprudência é uma coleção de entendimentos, certo? Os entendimentos, os enunciados, as teses fixadas pelos tribunais, elas resultam de um procedimento específico que, em tese, demonstram haver um número significativo de entendimentos, né, a respeito de um mesmo tema. Em matéria ambiental, não é sempre isso que acontece. A gente tem jurisprudências individualizadas, mas que, pelo tempo, acabam sendo absorvidas por nós como verdadeiros conceitos. E aqui pensando no caso específico, que esse é um acórdão do ministro Harold Benjamin, que é uma das principais autoridades em direito ambiental do consumidor do país, e ele cunhou já há muito tempo, num caso que não tinha de fato essa discussão, essa pretensão, mas ele trouxe uma definição sobre nexo causal que orienta muito todo e qualquer manual de direito, não é? Artigo que você faz no Google, né, que seja, e até as condenações feitas em discussões relacionadas a áreas contaminadas, que é o que é nexo causal. E o que diz esse acórdão, não é? Não existe fato consumado em matéria ambiental, né? Ah, já foi, o que a gente pode fazer? Não existe essa discussão, né? As obrigações ambientais são próprio ter rem, e o nexo de causalidade, na discussão do dano ambiental, para você aferir esse nexo de causalidade, você equipara quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando os outros fazem. Quando a gente olha esse texto de forma descolada do resto da jurisprudência e dos entendimentos dos tribunais superiores, até desestimula você pensar em reabilitar uma área contaminada, né? Porque, poxa, você vai botar dinheiro numa área contaminada e você vai se tornar de alguma forma corresponsável por isso, né? É difícil, né? Então, em alguma medida, esse acordo é um paradigmático e ele orienta muita coisa, tá bom? Ju, só um minutinho. Pessoal, mandei no chat aí, mas vou aproveitar a paradinha da Rita. Tem gente que já aprendeu a traduzir, né, o que a Rita fala. Não sei se alguém está usando alguma IA que tem essa capacidade, mas se tiver alguma questão ali que vocês precisem de algum esclarecimento desde já, podem ir mandando pelo chat que a gente está acompanhando, tá? No final vai ter um momento aqui para a gente tricotar, como eu disse, mas não deixem de ir esclarecendo as dúvidas conforme a gente for passando aqui, para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo aqui do começo ao fim, tá? E ser o mais produtivo possível. Bom, para a gente seguir aqui, né? Uma outra coisa, aí já partindo para as decisões do STJ, né? A gente falou um pouquinho dessa decisão do Ministério Benjamin, que é paradigmática, e agora esse entendimento do ministro Marco Buzzi, que em alguma medida era relevante em matéria de responsabilidade ambiental, que é ele reconhece a ideia de que o dano ambiental ricochete, ou seja, aquele que é sofrido por intermédio de um dano ambiental, também é passível de reparação. Se a gente for discutir áreas contaminadas, a gente está falando do caso, por exemplo, da área vítima, né? Uma área em que não houve um processo de poluição, mas que, por uma infelicidade, um infortúnio, ela acabou sofrendo uma poluição, e aí existe um passivo que precisa ser considerado, endereçado, etc. e tal. Quando os tribunais reconhecem essa possibilidade de dano ricochete, que inclusive tem fundamento na lei 6938, e aqui, vejam só que o acórdão, será que foi eu que digitei errado? O número da lei aqui, 993881, não, é 6938, tá? A própria lei 6938 previa essa ideia de que o dano ambiental ricochete também seria responsabilizado, não é? E aí, a importância de que o dano ambiental ricochete, ele também é tratado sob a perspectiva da responsabilidade objetiva,
certo? Você não vai discutir aspectos subjetivos do causador do dano, mas em função da natureza objetiva, né, do bem tutelado, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, você exporta essa noção para aquele que sofre esse dano e essa responsabilidade também é objetiva. E aqui, só para dizer algo importante, não é? Imagina que você é uma área contaminada vítima e você descobre isso num documento do órgão ambiental competente dizendo, olha, eu tenho aqui a noção de que a minha contaminação vem de terceiros. Se você, diferentemente da responsabilidade civil ambiental ordinária, a responsabilidade, o dever de reparação, né, dos danos ambientais individuais, esses ricochetes, eles estão sujeitos à prescrição. Ou seja, se você não exerce o seu direito de se insurgir, não é? De restabelecer, de manifestar sua oposição, a sua reivindicação em face a esse terceiro, que é o causador do dano, você perde esse direito, não é? Você perde essa possibilidade de rever o prejuízo. E esse prazo de prescricional começa a ocorrer da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, certo? Esse ato de ciência inequívoca é a questão mais complexa que a gente tem hoje, porque o que significa ciência inequívoca, não é? A gente pode entender que é a sondagem que você faz, ou é de fato uma confirmação efetiva, uma perícia que comprova por A mais B que esse efeito, esse dano, esse ato lesivo, de fato provém de um terceiro, tá? Um outro aspecto é que, no caso, por exemplo, de ações coletivas, a citação válida numa ação coletiva que visa a reparação desse dano, imagina, os trabalhadores, os moradores, etc. e tal, a propositura de uma ação coletiva suspende esse prazo, não é, de prescrição para julgamento da ação individual, tá? E aí, vamos passar agora para uma discussão sobre os temas do STJ. O STJ, numa discussão que envolvia uma barragem, ele entendeu e reafirmou nesse tema repetitivo 707 que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Ou seja, a STJ reafirma aquele entendimento, não é de acordo nos anteriores, e aquilo que a doutrina já vinha dizendo a esse respeito. E aí, o STJ também diz que o dano ambiental pode resultar em danos materiais e morais, e diz, e aqui esse é um tema, turma, que está sendo revisto agora. No tema 707, havia uma noção que dizia como é que você fazia para fixar a indenização por danos morais e quando é que o dano moral seria configurado. Em um entendimento recente da ministra Regina Helena Costa, a noção de dano moral coletivo foi um pouco mudada. Para tentar dissociar da necessidade daquele sentimento de dor coletiva, não é, que a gente tinha antes como uma orientação da própria jurisprudência, salvo engano, do ministro Teori Zavascki, que dizia, não é, como é que a gente tinha que configurar o dano material, dano moral, e agora esse tema 707 possivelmente vai ser objeto de overruling pelo próprio STJ no futuro, considerando, desculpa, os caminhos da jurisprudência a partir desse entendimento da ministra Regina Helena Costa. E no ponto, o que a ministra Regina Helena Costa coloca é que o dano moral coletivo ele incide nesses casos. O episódio, o fato que deu ensejo dessa discussão, era um episódio que envolvia lançamento de esgoto, Juflá. Lançamento de esgoto, ainda que não tenha uma prova, uma evidência, uma comprovação do dano efetiva, porque, imagina, o esgoto cai no rio e aí é poluição, mas cai no rio e é meio que diluído pelo próprio curso d'água, você não consegue fazer a prova desse dano. O que o STJ decidiu, né, nesse acordo da ministra Regina Helena Costa, é que o dano moral pode ser presumido. Isso muda um pouco, não é, essa figura, não é que se tinha antes a respeito dele. Os navios, avançando aqui na nossa discussão, os navios foram pródigos em ensejar o proferimento de decisões reiteradas dos tribunais. A gente tem o MV Nada, que era um navio importante, e o navio Vicunha foi um outro navio importante, cuja... A história é o seguinte, né?
o navio afundou, e aí teve uma poluição ali, acho que, se não me engano, na Bahia, no Porto de Paranaguá, ou na Baía de Babitonga, não me recordo agora. E aí haviam várias ações individuais, e o que o STJ entendeu para definir algo que muda em muito uma discussão de nexo de causalidade, que a gente tirava de forma abstrata daquele acordo do Ministério Benjamin, que é o seguinte: o que ele entendeu, né, sobre o nexo causal, o STJ? Que as empresas adquirentes da carga transportada pelo navio Vicunha, no momento de explosão no Porto de Paranaguá, não respondem pela reparação dos danos alegadamente suportados por pescadores da região atingida, estamos falando de dano ricochete, haja vista a ausência de nexo causal a ligar tais prejuízos, ou seja, a proibição temporária da pesca, a conduta por elas perpetradas, que é mera aquisição do metanol transportado. O STJ, nesse acordo do ministro Ricardo Vilas Boas, é interessante, porque ele fala, inclusive, daquela noção. O doutor Legaro sempre me lembrava disso, né? Vamos voltar para aquilo que o direito civil estabelece, conceitos, não é? E o ministro Ricardo Vilas Boas falou o seguinte: não houve tradição, não havia ingerência, não houve falha do dever de segurança por parte do adquirente, porque ele não tinha como intervir naquela situação. Por isso que essa discussão do nexo causal foi afastado. Isso em matéria de áreas contaminadas é super interessante, porque, de alguma forma, deixa claro, ou ajuda de forma bastante firme, a conformar a ideia de que o adquirente, ainda que possa ter alguma obrigação relacionada a uma área contaminada, não é? Ele não necessariamente vai assumir o passivo na condição de responsável civil pelo dano. O que isso vai significar, nós não sabemos, mas é uma forma da gente buscar tensionar essa jurisprudência em casos concretos. O que é importante a gente ter, que o tribunal fala, não é? Para tentar caracterizar esse nexo causal. Aí ele fala assim, ó, a gente só poderia cogitar da responsabilização do adquirente na condição de poluidor indireta, e veja só como isso complementa aquela decisão do ministro Benjamin. Caso fosse demonstrado o comportamento omissivo de sua parte, que o risco da explosão na realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos fosse íncito atividades por elas desempenhadas, ou seja, não é, né? Se você compra metanol, sua atividade é comprar imóveis, né? Não existe uma relação direta com um episódio ali de poluição, né? Ou então, um terceiro requisito, que estava ao encargo delas e não da empresa vendedora a contratação do transporte de carga que lhe seria destinado. Ou seja, se você contrata uma empresa para exercer uma atividade, se você tem um contrato de locação, ou que seja, se você tem algum vínculo de responsabilidade sobre a área, né, e existe um passivo, você pode ser responsabilizado. Vejam que essa história do encargo delas e não da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhe seria destinada, pode justificar algum tipo de responsabilidade nos casos de locação. Você loca o imóvel, o locatário causa um dano, vai embora, causa um passivo ambiental, vai embora. Existe aí uma discussão se isso poderia ensejar algum tipo de responsabilidade na condição de poluidor indireto em função do contrato de aluguel. Evidentemente que cabe discussão, mas é aí uma leitura que a gente pode fazer da jurisprudência. Outro tema importante, tema 1204, que em matéria de áreas contaminadas é batata, não é? Os passivos ambientais, as obrigações ambientais, perdão, e não estamos falando de responsabilidade, possuem natureza própria rem. E aí vem a decisão. Sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou do possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha acessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direto ou indiretamente. É muito interessante porque esse tema repetitivo ele endereça uma discussão bastante reiterada sobre os limites da responsabilidade civil e os limites das obrigações próprio terreno. Né? Há quem diga, e esse é o entendimento que a gente sustenta, não sei se a Juliana concorda comigo, mas há quem diga que você não pode trazer para o adquirente de uma área contaminada as responsabilidades inerentes ao passivo resultantes do dever de poluição. No seguinte sentido, se eu comprei uma área contaminada, né, tenho uma obrigação ambiental de garantir a função socioambiental da propriedade e reabilitá-la de acordo com as exigências do órgão ambiental competente para afastar risco ao meio ambiente e à ocupação humana e tudo mais.
Aí você reabilita aquela área, tem ali um termo de reabilitação ou qualquer manifestação do órgão competente dizendo que a sua área alcançou as metas adquiridas, as metas estabelecidas para fins de garantir a segurança. Você pode ser exigido pelo passivo residual que ficou lá, para aquele contaminante que não vai ser tratado, vai ser depurado ao longo do tempo, ou para aquele tipo de contaminante que não enseja remediação porque não causa risco? Essa discussão tem impulsionado, pelo menos aos bons 15 anos, né, Juliana, ações judiciais a rodo, em especial no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque, em se tratando de áreas com ocupação industrial antiga e alteração dessa possibilidade de uso do solo, alteração do uso do solo para transformação dessas áreas em áreas ocupadas por pessoas, existe ali um passivo que às vezes são passivos históricos que a gente nem sabe qual foi a origem. O Jurubatuba, na cidade de São Paulo, é um exemplo clássico de uma área com vocação industrial e utilizada de forma intensa, que, por força da própria dinâmica da ocupação territorial da cidade de São Paulo, acabou hoje tendo uma outra destinação. E aí, a discussão que se tem é, o adquirente responde pelo dano ambiental? Em princípio, ele não é responsável pelo dano, porque ele não se enquadra na condição de poluidor, nem de poluidor indireto, veja as definições dos acordos anteriores, mas ele tem uma obrigação para o terreno. E a discussão que a gente tem hoje, que não tem desfecho, mas que a gente precisa acompanhar quais são os limites das obrigações que podem ser exigidas do proprietário adquirente não poluidor. Como responsabilidade e obrigação é um tema complexo, eu queria trazer para vocês o seguinte, que o próprio STJ faz uma confusão quando ele traz a notícia desse precedente qualificado. Ele diz o seguinte: repetitivo estabelece que o comprador de área degradada também responde pelo dano ambiental. Responde vírgula, né, gente? Responde vírgula. Em julgamento de recurso repetitivo, a primeira sessão do Tribunal do STJ define que as obrigações ambientais têm natureza do próprio terreno. Tranquilo. Segundo a relatora, a ministra é isso aí. Eu acho que ali em O cima, que me Rita, chama... que tu queria esclarecer, ó, que ele fala que ele confunde porque ele fala que o credor pode escolher do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, falando que isso é em razão da obrigação próprio terreno. Exato. E aí dizendo, né? Também responde pelo dano ambiental? Não é isso. Não é isso que o próprio acórdão definiu, ou seja, o STJ aí fazendo fake news com relação aos próprios julgados, né? A manchete não corresponde ao texto, não corresponde ao próprio julgado, né? E lembrando que esse tema repetitivo também foi objeto de uma súmula. Bom, um outro tema interessante aqui, tentando dar uma acelerada, porque eu sei que já estou falando muita coisa e vocês já sabem de tudo isso. Mas só para dizer que você já entendeu no tema 1159 que você não precisa advertir antes de multar, você pode multar direto. Nesse tema repetitivo, que endereçou vários assuntos, aqui ele está discutindo questões relacionadas também à pretensão reparatória daquele que sofre um dano ambiental por intermédio, não é o dano ambiental ricochete. Aqui fala sobre danos morais, enfim, existe uma jurisprudência consolidada para tratar daquele que é vítima do dano ambiental, certo? Existe aí, e não é uma jurisprudência, mas é um acordo do ministro Og Fernandes, que começa a chancelar algo que, para nós, em matéria de responsabilidade ambiental por área contaminada, dói, porque a gente não sabe como enxergar esse assunto, que é, o STJ está começando a firmar um entendimento de que os danos ambientais interinos, ou intercorrentes, transitórios, temporários, provisórios, intermediários, não se confundem com danos ambientais definitivos, são aqueles residuais e perenes. O STJ está trilhando um caminho para atribuir à responsabilidade civil ambiental e ao dano ambiental uma noção punitiva que ela não tem. Porque ela está dizendo que os lucros cessantes ambientais, que eles chamam de dano interino, intercorrente, quer que seja, são passíveis de reparação. Então, vocês imaginam que o adquirente de uma área contaminada, ou o próprio poluidor mesmo, não é? Ele restabelece, e aí um acidente, uma coisa que fora do controle, não foi intencional, ele tem ou uma contaminação, ele remediou esse passivo, ele obteve a aprovação do órgão ambiental competente, mas aí, de acordo com o entendimento do STJ e de acordo com as pretensões que o Ministério Público faz em ações civis públicas,
ele pode ser responsabilizado não só pelo dano ambiental definitivo, aquele residual, aquela contaminação que você, com autorização do órgão ambiental competente, manteve embaixo do solo, porque ela não é intratável, porque custa muito caro, porque não faz sentido, por N motivos técnicos, financeiros, ambientais que sejam, mas você vai ser responsável não só pela indenização desse dano ambiental definitivo, residual, mas também pelos lucros restantes. E aí fica a pergunta, até quando? Porque se você for fazer uma remediação de uma área contaminada, e você for obter um termo de reabilitação dessa área, a depuração do contaminante no ambiente pode durar, sei lá, zilhões de anos. Como é que você, como é que você estabelece o termo final dessa pretensão condenatória por dano interino? Isso estamos falando do poluidor direto. Imagina se a gente for discutir essa noção expandida para aquele que financia, não é? Para aquele que, de alguma forma, imagina uma situação pior, de um condomínio, dos donos de um imóvel. Você comprou um apartamento numa área contaminada e existe uma discussão possível em que exista um passivo de dano interino que você nem sabia que tinha, porque, justamente, está havendo uma mudança de entendimento da jurisprudência, que eu acho que a gente tem que buscar produzir, né, textos e conteúdos e discussões, e esse é um ambiente que a gente busca trazer isso, né, Juliana? Para saber se a noção de dano ambiental interino ela é consentânea com os pilares da responsabilidade civil. Vamos discutir sanção, repressão, né, em administrativo e penal. Isso a gente não discute. Mas a responsabilidade civil, pelo seu natureza objetiva, ela foi concebida justamente para não ter esse caráter punitivo, não é? E aí, uma coisa é você chamar a responsabilidade civil ambiental de natureza reparatória, indenizatória, uh, mas outra coisa é você dizer que existe uma ideia de tentar atribuir ao dano moral coletivo a noção de punitive damages, né? Dos Estados Unidos, de novo, importações que a gente faz de estrangeirismos. E se a gente quiser dizer que existe um dano moral, um dano punitivo em matéria ambiental, a gente precisa construir uma teoria, não é? Inclusive, talvez, estabelecer em lei, não é? Quais seriam esse dano, qual seria esse dano indenizável nesse contexto. Para avançar, jurisprudências recentes, 23 e 23, sobre o mesmo tema. O STJ, em dois momentos diferentes, entendeu de forma diferente sobre a responsabilidade penal ambiental. Ela diz o seguinte, ó, enquanto um acórdão diz que para a caracterização do crime de poluição não é exigido o resultado naturalístico, ou seja, basta que possa haver um risco de poluição, pode haver o crime, no outro, o entendimento foi diametralmente oposto, com o seguinte sentido: se você não tem prova, se você não tem, se não tem resultado naturalístico, a evidência do resultado naturalístico, ou seja, de que houve um dano, você não pode responsabilizar o cara criminalmente por poluição. Né? Esse é o entendimento do STJ. Aí, passando rápido, o STJ também tem súmulas, não é? Nós temos as súmulas 652, que fala que a administração pública responde de forma subsidiária. A gente está falando que a possibilidade de você acumular pedidos de reparação e indenização na 629. A gente está falando a 623, que fala da natureza própria renda das obrigações ambientais. A gente está falando da inversão do ônus da prova, que coloca a gente numa condição um pouco desfavorável. Tem a súmula do fato consumado, que eu não coloquei aqui. Aqui falando, não é, dessa noção, outro tema, né? O STJ faz jurisprudência em teses. Ele pega ali alguns julgados e faz uns compilados e divulga isso com uma certa frequência para ajudar as pessoas a estudarem, entenderem, enfim, consolidar alguns entendimentos. Esse é uma discussão sobre a accionata, né? Quando é que surge o direito de reparação daquele que sofre um dano ambiental por intermédio, não é? Aqui, de novo, um entendimento importante falando que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. Ou seja, na mesma linha também, a aplicação da penalidade administrativa ambiental deve obedecer a sistemática teoria culpabilidade. Ou seja, não dá para a gente buscar atribuir responsabilidade por poluição para quem não causou poluição. No passado, como é que funcionava? A CETESB, no passado, autuava por poluição, causar poluição. O adquirente, o proprietário, alguém que não causou poluição. Aí, como esse assunto não figurava, não sustentava, porque a responsabilidade administrativa não é objetiva, né? E o cara não causou poluição, a CETESB, né, e os órgãos ambientais da CETESB, mas o IBAMA veio recentemente, muda o entendimento para se valer daquela seguinte situação. Notifica. Olha, você, enquanto proprietário de uma área, você tem um passivo aí, você precisa dar conta. O não atendimento da exigência é que sujeita o cara à responsabilização, mas aí por desatender uma exigência e não pela contaminação em si, tá?
para que ninguém seja responsabilizado por um fato de terceiro, e no caso, não dá para quem não causou poluição ser responsabilizado na esfera administrativa ou penal por ela. Aqui, de novo, sobre crimes, não é aquela discussão sobre a necessidade de não fazer perícia, uma discussão que afasta, por exemplo, a teoria da dupla imputação, que foi objeto de decisão da ministra Rosa Weber no passado, para dizer que você não precisava responsabilizar a pessoa física e a pessoa jurídica para haver reparação, condenação, pretensão condenatória penal para que isso acontecesse. Deixa eu ver o que mais aqui. Ufa, acabei. E aí, só para a gente colocar aqui o que a gente, nas considerações finais, eu paro de compartilhar a tela para a gente conversar. O que a gente queria colocar aqui, e a Juliana me corrija, é o seguinte: a jurisprudência é um norte nas discussões relacionadas à responsabilidade por áreas contaminadas. Ela é um norte. E aí a gente tem uma discussão que é o seguinte: ainda que seja claro o suficiente a regra para responsabilizar o poluidor, ainda há espaço para a discussão dos limites das obrigações de proprietário não poluidor. Por isso mesmo, em todos os casos, é necessário confirmar se a sua situação conta com alguma indicação de desfecho na jurisprudência. Veja que a gente tem aí uma coleção de julgados interessantes. E aí, uma coisa que para nós é mais importante, mais sensível, né, Juliana, que é o seguinte: essa discussão sobre responsabilidade por áreas contaminadas, ela não pode descuidar do principal. E a gente na ESAS conversa bastante sobre isso, né? Que é o seguinte: a gente precisa buscar a reabilitação de passivos e o restabelecimento do equilíbrio ecológico dessas áreas. Se a gente deixar, se a gente a responsabilidade por passivos ambientais, ela não pode, pelo viés punitivo dessa responsabilização, desestimular que as pessoas busquem adquirir áreas com passivos para buscar sua reabilitação. Eu acho que essa é uma principal preocupação que a gente tem, porque no frigir dos ovos, uma coisa é você tratar, e essa importância do distinguish, né? Uma coisa é você tratar, por exemplo, de áreas órfãs, né? Em que você tem que buscar ali todo mundo para resolver o problema, e são esses grandes passivos. Agora, outra coisa é a fábrica do seu João, que durante muitos anos funcionou com uma torneira rachada, entendeu? Com uma tubulação rachada, e que dá para você remover aquela contaminação e resolver o passivo, né? Se essa situação for ser tratada pela legislação e pela jurisprudência com rigor, que transcende a própria finalidade da responsabilidade, é possível que a gente acabe tendo vários passivos aí abandonados, não é? Aumentando a situação de áreas órfãs, justamente pelo desestímulo que uma reprimenda possa trazer. A gente estava discutindo isso, né? Sobre você aumentar as penas ambientais, né? Com uma teoria de desestímulos. Como é que você pode fazer o desestímulo para uma situação em que você, sem tirar, você quer desestimular condutas inadequadas, não é? Mas você tem que tomar cuidado para o veneno não matar. Como é que é a história do veneno, Juflan? É, é, O que diferencia o veneno do remédio é a dose, né? é. Será que a gente não corre o risco de acabar nessa. Inclusive porque tem um PL discutindo áreas contaminadas, não é? Esse olhar sobre como é que essa jurisprudência vai ser incorporada, inclusive pela legislação, é interessante, né? O importante é não podemos deixar essas áreas, não podemos deixar de refletir sobre a jurisprudência, mas ter esse cuidado de que no caso concreto é que as questões são resolvidas, né? Ô, professora, Lá vem. professora, aproveitando que todos os nossos. Eu acho que todo mundo que está aqui, Rita, Todo mundo é super estudado, nosso dedicado. amigo e veio aqui Só para para prestigiar a gente. não te deixar, né, como a moça aquela que lançou o livro e que ninguém compareceu na abertura. Exatamente. Então, eles vieram para não nos deixar aqui sozinhas, e aí ninguém tá com dúvida nenhuma. Mas eu queria aproveitar o momento para que, já que isso, né, vai ficar aí guardado para depois, porque você falou bastante do Distinguish, e eu queria começar do começo. Por que você está falando do Distinguish? O que que é? Você está querendo dizer que quando você fala de distinguish, você está querendo dizer que, em termos de áreas contaminadas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É mais ou menos isso, né? Porque se a gente for pegar a regra geral, e aí, né, a gente tem aqui o Legário como exemplo vivo, né? Se a gente não fizesse um esforço de separar o joio do trigo em casos concretos, a resposta pronta do tribunal, ao invés de resolver um problema, ela causa um problema maior. Essa é a história.
Então, a nossa preocupação qual que é? É que quando você for discutir um caso relacionado envolvendo áreas contaminadas, os precedentes eles podem orientar algum tipo de caminho, orientar algum tipo de sugestão. Mas a gente olhar o caso concreto e avaliar se as circunstâncias recomendam aquele tipo de solução é muito importante. Como é que você vai discutir, por exemplo, aplicar uma ideia, por exemplo, de cabe dano interino, exemplo, né, uma questão mais recente, num contexto em que envolve uma área contaminada de um poluidor que sequer existe mais? Você vai atribuir esse dano interino para quem? Quem vai pagar? A sociedade? Vamos pegar um lixão. Vamos pegar uma área que o cara faliu. A jurisprudência ela tem que ser um norte, evidentemente, mas você discutir o caso concreto não pode ser deixado para lá, sabe? Discutir o caso concreto para verificar se existe uma discussão mais a miúde que justifique um encaminhamento diferente é importante, em especial porque é na primeira instância e na segunda instância que você consegue, de alguma forma, justificar algo diferente relacionado aos fatos. Porque depois disso, você vai encontrar barreiras de, inclusive, de processamento de recurso, né? É, se você for discutir, por exemplo, imagina só, chega no STJ para discutir que o proprietário não poluidor é, é, tem que ser condenado pela reparação do dano e indenização do dano moral ambiental. Na hora que isso chega para a STJ, com o filtro que eles têm das súmulas e tudo mais, a resposta está pronta. A obrigação é própria. Você entendeu? Eles vão fazer uma colagem de entendimentos das súmulas e das jurisprudências para dar a resposta concreta que é isso mesmo. Né? Eu queria só esclarecer aqui para o pessoal por que que a gente está falando neste termo específico de distinguish, né? Se isso é algo, é uma teoria, né, nova, simplesmente para dizer que a gente tem que cuidar deixa eu concluir a frase, depois eu volto no que eu ia dizer. Que a gente tem que observar que se aquela jurisprudência ela realmente se aplica ao caso que a gente está querendo analisar em todos os seus aspectos, né? Porque a gente, eu lembro que uma vez eu estava conversando com o desembargador, eu acho que até que foi com, eu não lembro se foi com o doutor Rui Carvalheiro ou com o doutor Torres de Carvalho, que me disse assim, Juliana, o problema é que as pessoas juntam três, quatro emendas e acham que elas estão trazendo jurisprudência para o caso. E as pessoas não se dão o trabalho de abrir o acórdão para ver se aquilo que está na ementa é realmente o que está sendo decidido. Porque às vezes, como a ementa está lá, ela diz assim, né? Por exemplo, aqui a gente está falando áreas contaminadas, responsabilidade pela reparação, não cabimento. E aí a gente parece que a gente está tendo uma decisão que disse que não cabe a responsabilização, quando a gente abre a emenda é um assunto completamente Exato. diferente, né? Não o assunto, logicamente, mas a conclusão é diferente, por uma tecnia na hora de fazer a emenda. Então, vários casos, e quem já trabalhou comigo, né, Fernando, sabe, que a gente às vezes faz o recurso, e aí a pessoa que é chata vai lá, abre o acordo para dar uma olhada, para ver, e aí descobre que, que, na verdade aquele acordo, naquele agravo do instrumento estava discutindo se tinha que recolher o preparo ou não, né? É, Se tinha que ter o preparo ou não. Então, só para trazer aqui a importância de a gente estar falando sobre isso, e uma dica sempre aqui, né? Uma sugestão que todo mundo que trabalhe com isso se dedique um pouquinho mais à jurisprudência, porque embora a gente não tenha um tribunal, um sistema judicial ao modelo americano, né, que é vinculante, mas a gente sabe que sim, os tribunais eles acabam reproduzindo os entendimentos, né, especialmente do STJ. Pessoal, podem ligar as câmeras, tá? E é só sinalizar aí que vocês querem participar. Já vi que a Lulana tem pergunta, pode abri-lo e pode falar, tá? Agora é a hora do tricotar. Eu quero esclarecer que eu queria tricotar, só que eu peguei este agulhão aqui e, na verdade, eu queria um agulhão circular. Então, eu não consegui fazer porque tá lá no outro cômodo, não consigo ir até lá para buscar.
Mas eu prometo que se vocês quiserem um bis no próximo, eu vou estar bem preparada. Já tá Lu, pronto. pergunta, Tá pronto para comenta, critica, enfim, todo teu. Fabrício, você consegue liberar aí o pessoal para. Eu não sei se o pessoal está Ah, não tô conseguindo ver o áudio. conseguindo. Enquanto o Fabrício, Eu acho que o pessoal está bloqueado aí. que ela perguntou? Ó, ela quer saber mais sobre o dano interino. Isso já vem sendo aplicado? Qual a metodologia de cálculo? Sim, vem sendo aplicado. A metodologia de cálculo para áreas contaminadas é uma confusão enorme. É, ela tenta fazer critérios pela. E quem faz isso quem faz isso são as áreas técnicas. Existe aqui no estado de São Paulo um estudo feito pelo Bertoldo, da USP, em que ele fazia uma equação, eu vou explicar tudo errado, tá? Ele fazia uma equação que levava em consideração a área, o que se perdeu, toda uma equação bem estruturada para a valoração desse dano e tentar dizer ali o que a gente tinha de dano indenizável. No caso de você converter a obrigação de reparação em indenização. O dano interino não existe uma fórmula, não existe uma metodologia firme, existe só uma previsão, e aí, essa é a grande discussão, né? Como é que você faz para calcular esse dano interino? Existem manuais de valoração do dano, que foram elaborados por. A Gabriela Giacomoli fez um mestrado dela, salvo engano, sobre essa questão de valoração do dano. A gente tem várias pessoas estudando esse tema da valoração do dano, mas não existe um consenso, um consenso sobre, a existência de um dano interino a ser reparado, porque ele se assemelha à noção de lucros cessantes, né? Por N motivos, não é? E dois, sobre como é que você calcula isso. Existem ações do Ministério Público que fazem, mas entre o dano em si e o dano residual, a necessidade de um dano interino, é isso aí que você está colocando, não é? Porque qual que é a leitura que a gente faz, né, Juliana? Ó, o lucro cessante é uma espécie de punição, né? Os danos punitivos do direito americano não tem correspondência aqui no Brasil. A gente tem uma ideia de dano moral, que não que tinha até pouco tempo atrás uma relação com essa perda coletiva, dessa dor coletiva, não é da perda de um patrimônio, enfim, e o dano material, que era esse reparável e indenizável. O dano residual, a gente entendia, olha, em especial em áreas contaminadas. Você remedia até onde você consegue, exige um passivo aquele dano residual. Embora você resolva sua pendenga na esfera administrativa e até do ponto de vista de obrigações para o terreno, né? É igual um imóvel com passivo de reserva legal. Você vai lá e resolve a reserva legal, em termos de regularidade, sua atividade está regular porque tem uma chancela do poder público. O dano residual é, existe alguma consolidação de entendimento sobre como você consegue calculá-lo, e aí tem manuais do Ministério Público Federal dizendo como é que você calcula esse dano residual em matéria de, por exemplo, APP, reserva legal. Existe um esforço para áreas contaminadas, mas esse lucro cessante, ele não tem correspondência, assim, sabe? É, Mas não é só o lucro cessante, Ri. Eu quero voltar nisso que a Lu está falando, Lu. E a gente viveu Acho que muito agora isso, tá. né? O pessoal de Jurubatuba vive isso até hoje, né, Lu? Porque o dano interino que eles falam, qual é a lógica, né? Aí a gente está falando de, né, MP estadual, federal, todo mundo que está discutindo áreas contaminadas. Mesmo numa situação de contaminação que a gente consiga voltar realmente ao status inicial, vamos imaginar que foi uma contaminação, mas que foi numa contaminação que não chegou a percolar até água subterrânea, né? Água mais profunda, e aí a gente consegue resolver com uma remoção da camada mais superficial. É uma coisa mais simples de resolver. Nesse caso, se eu conseguir aí devolver, né, um solo, garantir que eu tenha a mesma qualidade, a mesma quantidade, porque tem a questão da perda de solo também, eu teria um retorno ao status inicial. Então, eu não teria O dano um dano interino, né? residual. Não entendi. Um dano Não, residual. O dano interino que eles têm cobrado é
pelo tempo que eu fiquei Demorou. impedido, o ambiente ficou Entendi. impactado, porque quando eu estou falando de reparação do dano, é fazer com que aquela situação que está lascada volte para uma situação boa, uma situação legal. Esta é a obrigação que a lei me impõe Que é o hoje. dano em si, a Eles estão reparação em si. Ah, Exato. Exato, a reparação em si. Mas eles criaram essa figura do dano interino para dizer assim: não me importa se você vai conseguir reparar agora, você vai ter que, de alguma maneira, e aí não tem o que fazer, é indenizatório, né? Indenizatório, compensatório, durante esse período entre causar o dano e a recuperação. E aí, nos casos de áreas contaminadas, eles falam muito sobre esse tempo que leva o processo de remediação, porque o processo de remediação ele é um processo naturalmente, né, de médio ou longo prazo. Então, eles discutem ainda, né, muito essa questão do dano interino. E aí eu acho importante, Ri, você trazer para o pessoal aqui só sobre, apesar de esta tese continuar sendo proposta, e tem muita gente que, assim, conforme a tese foi enfrentando, né, foi tendo seus obstáculos na prática, eles foram estudando e foram desenvolvendo novos remédios, digamos, para ver se essa tese para em pé. Mas eu não lembro, Ria, e eu não sei se você consegue trazer, de algum julgado que tenha condenado ao dano interino e que tenha sido mantido, tenha ido até o último grau, para que a gente tenha uma validação dessa tese Não, em todas as instâncias. Eu não conheço não conheço também. essa jurisprudência, eu acredito que não haja, porque essa tese ela acabou sendo discutida e revertida, né, vamos dizer assim, nos casos aqui que a gente tem mais acesso, ou mesmo o processo resolvido de outra forma, né? Seja Exatamente. por acordo, Exatamente. coisa assim. Então, a Exatamente. gente não teve ainda uma validação jurisprudencial dessa tese do dano interino, mas que ela está enchendo os tribunais, não só daqui de São Paulo, isso a gente sabe que está. Lu, fica à vontade para falar, tá? não, tá super esclarecido. Eu acho complexo em matéria de área contaminada. Eu tive agora um caso recente em que a consultoria ela finalizou o seguinte, o relatório, né, a detalhada veio com propondo que se faça mais 2 ciclos de monitoramento, porque está havendo a depuração natural, mas que a Aham. previsão daquele metal diluir é de 600 anos, quer dizer, eu vou fazer, como é que fica isso? Eu vou ficar linkado num nível de responsabilidade ad eterno com essa. Você entende? Então, assim, esse dano interino ele é um pouco perigoso, assim, não Nesses sei. casos, nesses casos, Muito Luciana, perigoso. nesses casos, sabe o que o pessoal prefere? Tudo bem, então vamos eliminar esse monitoramento. Como é que a gente consegue? É mais barato, às vezes, você. Isso também isso muda também o aspecto técnico, né? A gente tem aqui um pessoal da área técnica que pode contribuir com essa discussão. Conforme foi mudando e foi recrudescendo e foi ficando mais difícil você tentar. Enfim, é isso, né? Você discute os assuntos, os temas vão aparecendo. Mas conforme foi surgindo essa discussão relacionada aos danos interinos, à valoração do dano, isso acabou mexendo e revolucionando o mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, porque Isso. para aquele que contrata uma consultoria, as consultorias hoje estão mais do que descoladas em dizer o seguinte: olha, a opção A custa mais barato, mas entenda que você pode ter como consequência a exigência de monitoramento eterno, a exigência Que de, loucura. né, a restrição de água, por exemplo, se você não tratar a água, ela pode, e essa restrição tem como origem a sua poluição, isso pode te dar dor de cabeça, porque você vai ter ali uma conta de dano residual, entendeu? O dano interino que você não sabe de onde vem. E aí, acho que essa sua intervenção foi super importante, porque ela me fez lembrar de um assunto. Se a gente tem essa reflexão sobre dano interino e dano residual num contexto em que a responsabilidade por dano ambiental é imprescritível, quando é que você tem Nossa quitação? Senhora. Quando é que você tem quitação? A responsabilidade penal e administrativa você resolve, mas a civil você não tem uma noção de quitação. A exigência de Não monitoramento. tem. Exatamente. Nossa, ansioso isso, você me deixou ansioso.
Não era a intenção. A boa notícia, Lu, é que assim, ansiosa a gente ficava quando esse assunto começou, né, Ri? Porque É, não tinha ninguém. Mas o que que é esse dano interino? E aí eu me lembro de doutora Rita andando pelos corredores, né, de um famoso escritório enlouquecida e muitos almoços, muitas paradas de café, muitas trocas de artigos para a gente ler, para um dia a doutora Rita chegar e dizer assim, mas não tem base legal, né? Que base legal. E aí eu fui tentar entender o que que a Rita estava dizendo, porque na genialidade dela, né, tinha na minha dicção infeliz. e aí a gente conseguiu, acho que, construir esse raciocínio técnico legal muito bem, inclusive para traduzir isso de uma forma que, né, juiz, desembargador, o próprio MP conseguisse entender o que a gente estava Propondo. construindo ali naquele momento, e a gente teve a oportunidade de discutir muitas vezes com eles, né? Assim, oficialmente, seja, né, formalmente lá em momentos de sustentação oral, pareceres e tudo mais, como em eventos em que a gente teve essa oportunidade de trocar ideia. Por isso que eu digo que essa tese do dano interino, ela é uma tese que eles não desistiram ainda, porque basta um pequeno ajuste aí de legislação e isso para em pé, né? Exato. Isso para em pé. Então, é um motivo assim que nos leva a sempre ter esse assunto da gestão de áreas contaminadas como assim um dos pontos de maior atenção para a empresa, porque inclusive o custo disso, eu acho que todo mundo que está aqui já teve algum tipo de experiência, né, de ver o custo que é uma remediação, ele é geralmente muito grande e não raras vezes a empresa tem que pagar mais de uma vez, Exato. porque às vezes contrata mal, às vezes chama lá o consultor e diz assim, não, mas vamos fazendo o mínimo, né? Porque eu estou negociando a área, ou porque agora não é um momento muito bom, e aí isso vai virando aquela famosa torneira aberta, né? Em que o É. dinheiro só vai saindo, 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 e a gente não tem um horizonte de fim. Então, e isso que a Lu está colocando aqui, que a gente sempre recomenda aos clientes, né? Veja, nós temos que atingir hoje, de acordo com a regra vigente, nós temos que atingir parâmetros lá na CETESB. Nós temos uma maneira rápida, né? Dentro do que é possível. Vamos lá considerar que rápido aqui nada é para ontem, né, gente? Mas assim, tem métodos que são mais rápidos, tem métodos que são mais longos, e no meio desse caminho tem um monte de coisa que pode acontecer. O empresário, o gestor, a pessoa, o proprietário, quem está à frente dessa tomada de decisão, ele tem que saber desses cenários. E o que geralmente acontece é que o setor lá de suprimentos faz uma cotação, escolhe uma consultoria que às vezes, né, tem o melhor preço, mas não é a melhor consultoria técnica. Essa consultoria leva as informações e os resultados para dentro da empresa. Geralmente, o gestor e às vezes até os próprios advogados não têm a menor ideia do que aqueles números, Significa. aquelas informações daqueles relatórios significam, e esse cara, ele passa anos, né? 4, 5 anos tomando aí, ó, cacetada da CETESB, dizendo que não aprova, não aprova, não aprova os relatórios, até que ele se dá conta que realmente, opa, né? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque ele fica vendido aí na mão, né? Do consultor, ou na mão até do advogado, às vezes, Sim. né, gente? Que às vezes a gente não está aí muito bem dentro do tema, e mesmo assim a gente fica aí agarrado, né, sem contar com ajuda. Você Então, está acho que é tomando. muito importante essa transparência também, né, trazer, pensar, acho que para o papel do advogado, pensar como gestor, né? Então, o que que o gestor precisa saber para poder tomar a melhor decisão, né, em todos os momentos
do processo. A gente já avançou bastante aqui no horário, pessoal. Acho que a gente pode parar de gravar, mas dizer para vocês que se quem quiser continuar aqui batendo papo, a gente está aqui ainda, O tá? comentário do Sacomano, ó, ele falou assim: em Sorocaba tem um caso de área contaminada bem interessante. Era uma empresa que fabricava baterias automotivas e enterrava na área baterias inservíveis. Tipo, só muda o endereço, né? A É empresa foi à bem falência e conhecido esse abandonou caso a de área. Sorocaba. Só muda o endereço. Em razão disso, pessoas começaram a adentrar no terreno e desenterrar as baterias para vender o chumbo e outros metais. Já, vão para Goiânia 137, 137, né? Mas tudo bem. Houve uma matéria no Fantástico a respeito, no momento posterior, a área foi vendida e está em processo de recuperação para a construção de um condomínio logístico. Aí vem a discussão. O condomínio logístico ele vai ali fazer a remediação, vai observar as regras da CETESB para obter um termo de habitação de áreas contaminadas. Em alguma medida, dependendo do tamanho do passivo, se a gente for pensar em Ulianópolis, por exemplo, não dá para você trocar o solo, né? Vai ter que tratar e o contaminante vai ficar no solo de alguma forma. O dano ambiental imprescritível, a obrigação para o terreno não está bem definida, até onde vai esse dever essa responsabilidade socioambiental, esse direito à propriedade, como é que ele é exercido. E aí eu fico um pouco assim, temerária da gente. Evidentemente que a gente vai recomendar aos nossos clientes que façam tudo by the book, né? Os nossos amigos e tudo mais. Mas, assim, é importante a gente buscar essas aprovações todas e essa reabilitação nesse contexto, com esses registros, para que a gente possa, nesse caso específico, discutir, olha, você está querendo atribuir a mim, condomínio logístico, cheguei depois, a responsabilidade pelo dano interino, pelo dano residual de uma área que tinha um passivo, né?